Como se desligar emocionalmente de alguém. A filosofia que vai te libertar. Voz calma e intensa, como um sussurro vindo de dentro. Você sente, não sente? Essa presença que ficou mesmo depois que a pessoa se foi. Esses pensamentos repetitivos que não te deixam dormir. Essa esperança disfarçada de lembrança. Você diz que acabou, mas não acabou por dentro. E dói. Não porque você é fraco, mas porque você se importa. E a dor de se importar com quem não está mais ali é uma das mais silenciosas que existem. Mas agora pare, respira, olhe para o que você está segurando. Será que ainda é amor? Ou é apego ao que você imaginou que seria? O estoicismo não diz para você parar de sentir. Ele diz para você parar de se escravizar pelos sentimentos que não dependem de você. Epicteto dizia: não é o que te acontece que te fere. É a sua interpretação sobre o que acontece. Você não sofre porque a pessoa se foi. Você sofre porque resiste à ideia de seguir sem ela. Mas veja, você já está seguindo. O mundo não parou. O tempo não travou. Você apenas não está com ela. Mas você ainda está com você. E aí vem a pergunta que você evita todos os dias. Você ainda sabe quem é sem ela? Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou perdas irreparáveis. Perdeu amigos, filhos, mentores. Mas nunca perdeu a si mesmo. Porque ele aprendeu uma verdade simples. Tudo o que você ama, você deve estar preparado para deixar ir. Não por frieza, mas por sabedoria. Não é sobre não amar. É sobre não se destruir quando o amor não permanece. Você não é a ausência de alguém. Você é a presença que ainda vive em você. Você pode desligar o vínculo emocional. Pode deixar a dor ir embora. Mas isso exige coragem. A coragem de ver que você estava se agarrando a uma versão do passado que já não existe. Os estoicos te ensinam a se libertar, a aceitar o que você não pode controlar, a deixar ir o que não te pertence mais, a se apegar apenas à sua razão, à sua virtude, à sua paz. Você quer mesmo se curar? Então pare de buscar por ela. Busque por você. Porque é só quando você retorna para si que o outro deixa de ser prisão e vira apenas uma memória do que foi e do que não precisa mais ser. Essa é a chave do desligamento emocional segundo o estoicismo. Aceitação, clareza, autodomínio. Não é fácil, mas é simples. E está ao seu alcance. Tudo começa com um passo. Soltar. E você está pronto, mesmo que ainda não sinta que está. Você já tentou esquecer alguém e falhou? Já prometeu a si mesmo que era a última vez que pensaria naquela pessoa? E minutos depois, lá estava você, olhando o celular, revivendo conversas antigas, se perguntando o que poderia ter sido diferente. Talvez não seja amor, talvez seja prisão. E você ainda não percebeu. Você acredita que precisa dessa pessoa para ser feliz. Acredita que só vai se sentir inteiro quando ela voltar. Mas deixa eu te contar uma verdade incômoda. Quem ainda está preso a alguém nunca esteve livre dentro de si. E não importa quanto tempo passe. Pode ser dias, meses ou anos. O laço emocional permanece, invisível, doloroso, como uma corrente suave, mas firme. Você se move, vive, finge que esqueceu, mas tudo em você ainda gira ao redor dela. E é nesse lugar que o estoicismo entra. Não como um tapa na cara, mas como um espelho. Os estoicos não queriam que você fosse frio. Queriam que você fosse livre. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, dizia: a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em querer aquilo que está sob seu controle. E aí está o ponto. Você está tentando controlar o incontrolável. Você quer controlar os sentimentos do outro, o passado, a decisão de alguém que talvez já seguiu. E no meio disso tudo esqueceu da única coisa que realmente pode controlar: a sua mente. Pensa comigo. Por que é tão difícil se desligar emocionalmente? Porque o apego constrói raízes em silêncio. Ele não grita, ele sussurra. E quanto mais você alimenta as lembranças, mais ele se fortalece. Você pensa: mas foi especial. Mas ela era diferente. Mas eu nunca mais vou sentir aquilo. Será mesmo? Ou será que você se acostumou com a ideia de que o seu valor depende da presença de alguém? Marco Aurélio, imperador romano, escreveu em seu diário pessoal: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Você não pode controlar o que ela sente, mas pode escolher o que fazer com o que você sente.
Pode continuar vivendo em função de uma ausência, ou pode começar a cultivar uma presença que nunca vai te abandonar, a sua, mas não vai ser automático. Desligar-se emocionalmente é um processo, e todo processo começa com um primeiro ato de coragem. Encarar a verdade. E a verdade, por mais dura que pareça, é essa. Você está se machucando sozinho. Não é ela que te prende. É o que você construiu dentro da sua mente. É a história que você conta para si mesmo todas as noites. E o estoicismo te convida a reescrever essa história, a olhar para dentro, a aceitar que o controle é ilusão, que a perda é inevitável e que o sofrimento só cresce quando você tenta resistir ao que já foi. Tá doendo, claro, mas a dor também é um convite, um sinal de que algo em você precisa mudar. Você pode continuar vivendo em loop, ou pode decidir que hoje é o dia em que você escolhe a si mesmo. Hoje é o dia em que você para de tentar esquecer alguém e começa a se lembrar de quem você é. Quer saber como os estoicos fariam isso? Quer saber como se libertar sem se endurecer? Como desligar-se sem se tornar frio? Então fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser o início da sua verdadeira liberdade. Antes de desligar-se de alguém, você precisa desligar-se de uma mentira. A mentira de que você precisa daquela pessoa para ser feliz. A mentira de que a dor vai passar sozinha. A mentira de que um dia ela vai voltar e tudo vai voltar a ser como era. Você já acreditou nessas ideias, não já? Todos nós já acreditamos. Porque é mais fácil construir ilusões do que encarar o vazio. Mas o estoicismo não trabalha com ilusão. Ele trabalha com clareza. E clareza às vezes machuca, mas cura. A primeira preparação do desligamento é aceitar o que é. Sem romantizar, sem distorcer, sem reescrever o passado. Aceitar como um guerreiro aceita a tempestade que está por vir. Sem fugir, sem lamentar, apenas presente. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que lhe acontece. Trame tudo em sua vida, como se tivesse sido costurado por um poder superior, que sabe o que é melhor para você. Então pare por um momento. Respira. Sente o que ainda dói. Reconheça a presença da saudade, do apego, da dependência. Não lute contra isso. Só veja com os olhos de um estoico. Isso não é o fim. É apenas um obstáculo no caminho. E como dizia Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Você sabe para onde quer ir, ou está apenas tentando fugir da dor. Desligar-se emocionalmente exige propósito. Não se trata de se tornar frio, indiferente, ou fingir que não doeu. É sobre entender que o que passou não define o que vem, e que apegar-se ao que se foi só aumenta o peso da travessia. A segunda preparação é compreender a natureza da impermanência. Nada é garantido. Nada dura para sempre. Nem a presença, nem o amor, nem a ausência. Epicteto dizia: lembre-se de que você é um ator num drama, seja ele curto ou longo. Se for da vontade do diretor que você atue como um pobre, faça isso com excelência. Se como um rei, haja como tal. Se for seu destino perder alguém, então perca-o com honra. Difícil ouvir isso quando tudo o que você queria era segurar aquela mão por mais um tempo, né? Mas a vida não se curva às nossas vontades. Ela segue, e nós precisamos aprender a seguir com ela. A terceira preparação é construir um abrigo interno. Porque se você continuar dependendo do outro para encontrar paz, vai viver em guerra sempre que o outro partir. Os estoicos treinavam a mente todos os dias. Não esperavam a dor bater na porta. Eles se preparavam para ela. Meditavam sobre a perda, sobre a morte, sobre a instabilidade da vida. E sabe por quê? Porque quem se prepara para o que pode perder não se desespera quando perde. Já aprendeu a viver com menos. E descobre surpreendentemente que isso é mais. Mais silêncio, mais força, mais clareza. Você já se perguntou: o que me resta sem essa pessoa? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que em mim estava adormecido enquanto eu focava só nela? A preparação é isso. Abrir espaço. Reconstruir-se. Redescobrir-se. Você não vai encontrar a resposta de imediato, mas vai aprender com o tempo que o que parecia perda foi na verdade um retorno. O estoicismo vai te mostrar o caminho, mas antes de seguir, você precisa esvaziar a bagagem. O que você está disposto a soltar para poder seguir? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar, quer soltar, quer respirar sem sentir o peso de um nome que não sai da cabeça.
Quer olhar no espelho e não ver mais as marcas de um passado que insiste em ficar. Mas deixa eu te perguntar algo, com toda a honestidade. Você realmente quer se libertar? Ou apenas quer parar de sentir dor? Sem abrir mão do apego? Muita gente diz que quer esquecer, mas no fundo ainda espera uma mensagem. Ainda vigia as redes sociais. Ainda revive os mesmos momentos antes de dormir, como se fossem refúgio. É como tentar apagar um fogo, jogando gasolina. É como querer cura, sem largar o veneno. Você diz, eu quero seguir em frente. Mas continua preso à esperança. E a esperança, nesse caso, é só uma forma bonita de continuar acorrentado. Sêneca dizia, enquanto estivermos atados a algo instável, nossa alma também será instável. Você está atado à lembrança, à ideia, ao vazio. Mas o estoicismo é claro. Tudo o que depende de outro ser humano é instável. Amor, presença, promessas, palavras bonitas. Tudo isso pode mudar. E vai mudar. A única coisa que permanece é quem você se torna no meio da tempestade. Você ainda está tentando consertar uma história que já terminou. Tentando encontrar sentido onde já não há reciprocidade. E quanto mais você insiste, mais se perde de si. Não percebeu ainda? Não é mais sobre ela. É sobre você. Você quer voltar a sentir paz, mas continua alimentando tudo que te tira a paz. Você quer esquecer, mas continua visitando os mesmos cenários que mantêm a memória viva. Então me diga, o que está te impedindo de soltar de vez? Talvez seja o medo de ficar sozinho. Ou talvez você nem saiba mais quem é sem essa pessoa. Talvez tenha construído uma identidade que só existia ao lado dela. Mas sabe qual a beleza disso tudo? Toda identidade que desmorona. Dá espaço para um novo nascimento. Sim, vai doer, mas vai libertar. O estoicismo não te promete uma vida sem perdas. Te promete força para atravessar as perdas com dignidade, com lucidez, com alma. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Então pare de imaginar como seria estar curado e comece a agir como alguém que já decidiu se curar. Como? Começando pelos pequenos atos de autodomínio, pelos nãos que você vai dar à vontade de stalkear, pelos sims que vai dar ao silêncio, à leitura, ao treino, à escrita, ao reencontro com você mesmo. A cada gesto de autocontrole você avança. A cada pensamento interrompido você se fortalece. A cada vez que diz hoje eu não vou ceder, você prova para si mesmo que está voltando para casa. Essa jornada não é sobre ela. Nunca foi. É sobre libertar a sua mente. Sobre tornar-se alguém que não precisa da presença de outro para encontrar sentido. Você não perdeu ninguém. A vida apenas tirou aquilo que não era mais necessário para o seu crescimento. A única pergunta que importa agora é: o que você vai fazer com esse espaço vazio? Vai continuar preenchendo com fantasmas? Ou vai usar esse espaço para plantar raízes novas? Você chegou até aqui. E isso já prova algo. Você tem a força. Só precisa usar. Agora é hora de encarar o espelho com honestidade. É hora de se olhar nos olhos e dizer: eu me recuso a ser prisioneiro de alguém que já foi embora. Eu escolho voltar para mim. A libertação começa agora, no próximo passo, no próximo pensamento, na próxima decisão. Você está pronto? Então respira fundo. E vem comigo. Porque o próximo capítulo é a sua confrontação com tudo aquilo que ainda te prende. Chega um momento em que a dor não cala mais. Ela grita. Ela te obriga a parar, a encarar o espelho e admitir: você não está bem. Você pode continuar se enganando, dizendo que é só uma fase, que uma hora passa, que talvez o destino una vocês de novo. Ou você pode fazer o que nunca teve coragem de fazer. Assumir que precisa soltar. Não porque não doeu, mas porque já doeu demais. Esse é o ponto de ruptura. O momento em que o estoicismo deixa de ser filosofia de livro e se torna a espada na sua mão. Você respira fundo, fecha os olhos e decide que não vai mais carregar alguém que não caminha ao seu lado. Não por raiva, mas por respeito. Respeito a si mesmo. Epicteto te lembra: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Felicidade está em focar apenas no que depende de nós. Você repete isso como um mantra. De novo e de novo, até entender que a ausência dela não é seu inimigo. O inimigo sempre foi a sua resistência à realidade. Você esperava o quê? Que ela voltasse. Que tudo se explicasse como num filme.
Que o tempo curasse uma ferida que você nunca deixou de cutucar. A verdade é que você se alimentava do apego, do drama, do vazio preenchido por lembranças. Mas agora é diferente. Você olha para o celular e não sente mais aquela ansiedade. Você vê uma foto e não procura significado oculto. Você ouve uma música e a deixa passar como o vento. Não porque parou de sentir, mas porque decidiu parar de se ferir. E isso é força. Sêneca te fala ao ouvido. O homem mais poderoso é aquele que é dono de si mesmo. E nesse instante você entende. Ser forte não é esquecer alguém. É não se esquecer de si. Você começa a retomar o controle, a organizar seus dias, a reconstruir sua rotina sem aquela presença. Você para de esperar mensagens e começa a escrever suas próprias. Não para ela, mas para a pessoa que você está se tornando. Aquela versão que deixou de existir quando você se perdeu nela. Aquela versão que sabe o valor de estar inteiro. Antes de querer dividir a vida com alguém, você caminha sozinho pela primeira vez em muito tempo. Mas não se sente solitário. Você sente liberdade. E pela primeira vez, você agradece pela dor. Porque ela foi o sinal, o empurrão, o ponto final que você sempre adiou. Marco Aurélio te lembra: perda não é nada além de mudança. E mudança é a natureza da vida. Você finalmente entende. Ela não te quebrou. Ela te despertou. Você passou tempo demais tentando entender por que acabou. Mas hoje, você entende que era você que precisava começar. Começar uma nova forma de amar. Sem se abandonar. Sem criar dependência. Sem precisar implorar por reciprocidade. Você não é o que perdeu. Você é o que restou. E o que você faz com isso? Define sua liberdade. Então hoje, aqui e agora, você diz em voz alta: eu solto. Eu deixo ir. Eu volto para mim. E nesse momento, você não é mais prisioneiro. Você é o autor, o arquiteto, o guerreiro. Você venceu. Não porque apagou alguém da memória, mas porque finalmente entendeu. O amor mais urgente da sua vida é o amor próprio. E o estoicismo não é sobre resistir à dor. É sobre transformar dor em força. E força em liberdade. O laço está rompido. E agora tudo recomeça. Você passou dias, semanas, talvez meses, lutando para se libertar de alguém. Imaginando que a dor vinha da ausência dessa pessoa. Que o vazio foi causado pela partida dela. Que tudo estaria bem se ela tivesse ficado. Mas e se eu te dissesse que essa história nunca foi sobre ela? Pense bem. Ela foi embora. Mas a dor continuou. Os pensamentos continuaram. O apego continuou. Então, o que te prende não é mais a pessoa. É o significado que você deu à presença dela. É a narrativa que você criou sobre o que vocês eram. Ou pior, sobre o que você se tornou sem ela. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Você nunca amou apenas ela. Você amou a versão de si mesmo que existia ao lado dela. Você amou o espelho que ela te oferecia. A sensação de ser escolhido, de ser desejado, de ser importante. E quando ela foi embora, você não perdeu só alguém? Você perdeu a imagem de si mesmo que projetava naquele relacionamento. O verdadeiro luto não é por ela. É por você. Por isso doeu tanto. Por isso ainda dói. E aqui está o ponto de virada. O elemento surpresa. Você sempre teve a chave, mas preferiu manter a cela trancada. Porque doía menos viver na saudade do que encarar o vazio de se reencontrar. Mas o estoicismo veio para isso. Para te virar do avesso. Para esfregar na sua cara o que você não queria ver. Marco Aurélio escreveu: o homem se perturba não pelas coisas em si, mas pela opinião que tem sobre elas. Você criou a ideia de que sem ela você era menos. E isso foi sua prisão, não ela. Sêneca dizia: é mais fácil evitar as dores que vêm de fora do que as que nós mesmos nos causamos. Você não estava lutando contra uma ex. Estava lutando contra a sua própria imagem ferida. Contra o medo de não ser amado de novo. Contra o eco de uma autoestima que sempre dependeu de outros. E agora, você percebe o óbvio. Não é o amor que te destrói. É a ausência de identidade fora do amor. Esse é o ponto em que tudo muda. Você não precisa mais lutar para esquecê-la, porque agora entende que ela foi apenas o gatilho para te mostrar onde você mesmo se abandonou. Você parou de cultivar hobbies. Parou de se aprofundar em si. Parou de evoluir como indivíduo. Porque havia conforto no nós, mas o estoicismo é solitário por natureza. Ele exige que você caminhe por dentro.
Que você feche os olhos para o mundo externo e encare o seu mundo interno com brutal honestidade. E nesse silêncio, você descobre. Você não precisa de ninguém para se completar. Você não precisa provar mais nada para ela. Você não precisa continuar vivendo no eco do passado. Porque o que você perdeu não foi o amor, foi a distração. E o que você ganha agora é lucidez. Essa é a verdadeira surpresa. Não existe aquela pessoa certa. Existe apenas você, se tornando certo para si mesmo. Você percebe que o amor maduro, o verdadeiro, o livre, não prende, não sufoca, não vicia. E só pode existir quando você já aprendeu a viver só. Então você agradece. Pela dor, pela partida, pela queda, porque elas te levaram a uma descoberta que nenhum relacionamento te daria. Você é inteiro. Sempre foi. Só tinha esquecido. A libertação não veio porque ela foi embora. Ela veio quando você parou de fugir de si mesmo. Você era o cárcere. E agora é a chave. Como se desligar de alguém passo a passo, com base no estoicismo. Você já chorou, já sofreu em silêncio, já esperou por mensagens que nunca vieram, já passou madrugadas revivendo conversas, tentando entender onde tudo se perdeu. Mas agora, você chegou no momento mais importante, agir. Chega de pensar, chega de supor, chega de idealizar. O estoicismo não é filosofia de contemplação, é filosofia de ação. E se você realmente quer se libertar, vai precisar se levantar do chão e dar passos concretos. Aqui está seu manual estoico de libertação emocional, dividido em 6 frentes práticas. 1. Reconheça a verdade. Ela não é sua. Comece pelo ponto mais duro e mais libertador. Você não é dono de ninguém. Epicteto ensinava: jamais digas sobre algo, eu o perdi. Diz apenas, eu o devolvi. Você não perdeu essa pessoa. Você apenas a devolveu à vida. Ela nunca foi sua para começar. Repita isso até gravar no sangue. Nada do que não depende de mim é realmente meu. Isso inclui o afeto dela, o desejo dela, a presença dela. Você só tem controle sobre o que faz com o que sente. O resto, você solta. 2. Corte as fontes de alimentação emocional. Libertação exige corte. E todo apego é mantido por alimentação emocional inconsciente. Você diz que quer esquecer, mas continua. Olhando as redes sociais dela, ouvindo músicas que remetem à relação, revisando fotos e conversas, indo aos mesmos lugares onde estiveram juntos. Isso é autossabotagem emocional. O estoico age com autodomínio. Por isso, sua missão agora é clara. Quebre todos os ciclos de repetição emocional. Bloquear, se necessário, sim. Pagar fotos, sem medo. Evitar lugares? Temporariamente até estar mais forte. Você não está fugindo. Está se protegendo enquanto cicatriza. 3. Estabeleça uma nova rotina de poder. O coração vazio pede rotina forte. E aqui entra o poder da ação disciplinada. Sêneca dizia: treina tua mente a suportar tudo que não depende de ti. Como você treina? Criando uma rotina baseada em 3 pilares. A corpo. Treine 5 vezes por semana. Faça exercícios que exijam disciplina e foco. O corpo é o primeiro campo de batalha da alma. Base intelecto. Leia filosofia diariamente. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Escreva sobre o que está sentindo. Traduza dor em lucidez. Ouça conteúdos que fortaleçam a mente. Tu espírito, vontade interior. Medite 10 minutos por dia em silêncio. Pergunte-se: o que estou alimentando hoje, dor ou evolução? Visualize-se inteiro, calmo e livre. Você se fortalece a cada pequena decisão. 4. Aceite a dor como parte do processo. O estoico não foge da dor. Ele a atravessa com firmeza. Marco Aurélio escreveu: a dor é um ruído da natureza. Ouça, compreenda e siga em frente. Você vai sentir saudade. Vai sonhar com ela. Vai ter recaídas de pensamento. Mas isso não é sinal de fraqueza. É parte da purificação. Só não alimente. Não transforme o pensamento em fantasia. Não transforme a lembrança em vício. Sinta, reconheça, solte e continue andando. 5. Escolha quem você quer ser a partir de agora. Você não controla quem vai embora, mas controla quem você vai se tornar depois. Essa ruptura é uma chance de renascimento. Pergunte-se diariamente: estou me tornando alguém que respeitaria? O que estou fazendo por mim hoje que antes fazia por ela? Estou vivendo para alguém ou me reconstruindo por mim? Use essa perda como fundação de uma nova identidade. Comece um projeto. Aprofunde uma habilidade.
Viaje sozinho. Reconstrua a casa interior. E nunca mais se abandone por ninguém. 6. Relembre-se. Você está aqui para viver como um guerreiro, não como uma vítima. O estoicismo não te impede de sentir, ele te ensina a não se afogar no que sente. Todo dia, ao acordar, lembre-se: hoje posso enfrentar rejeição, saudade, incerteza. Mas nada disso vai me tirar do que depende só de mim. Minha postura, meu caráter, minha decisão de continuar. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina. E está muito mais perto da paz do que acredita. O mundo tenta te ensinar que libertar-se de alguém é se vingar. É seguir em frente com outra pessoa. É provar valor para o outro. Mas o estoicismo te mostra outra estrada. A liberdade não é fazer o outro sentir sua falta. É não sentir mais a falta do outro. Você tem uma escolha todos os dias. Continuar girando em torno de quem se foi, ou usar essa ausência como impulso para voltar a girar em torno de si mesmo. A dor veio te visitar, mas ela não é moradora. Você é quem decide se ela fica. Não espere mais nada de fora, porque o que você procura sempre esteve dentro. Agora é com você. Haja como um estoico. Viva como um guerreiro. Ame-se como nunca antes. E verá. A liberdade que parecia impossível já começou. Você voltou para casa. Chegou o fim da estrada. Mas não é o fim da sua história. É o fim da parte em que você viveu refém. Da parte em que sua vida girava ao redor de alguém que já não estava. Agora você volta a habitar o centro da própria existência. A dor já não arde como antes. Ela virou memória, virou lição. Virou parte de um passado que não te define mais. Você não esqueceu. Você integrou. E isso é maturidade emocional. Você não luta mais para arrancar as lembranças do peito. Você as observa com serenidade. Como quem olha para um velho livro. Você sabe o que sentiu. Sabe o que perdeu, mas acima de tudo, sabe o que ganhou. Você ganhou a si mesmo. Ganhou clareza, autodomínio, silêncio interno. Ganhou a capacidade de amar sem se perder. E de se perder, sem nunca mais deixar de voltar. O estoicismo te ensinou a diferença entre amor e dependência, entre saudade e prisão, entre dor e apego. E hoje, quando pensa nela, você não sente mais aquele nó no estômago. Sente gratidão. Ela foi o gatilho, sim, mas o gatilho não é o disparo. O disparo foi seu. Foi você quem escolheu a reconstrução. Foi você quem decidiu que essa história não terminaria em ruínas. E agora você está aqui, mais inteiro, mais calmo. Melivra, você entende que ninguém tem a obrigação de ficar, mas você tem a obrigação de continuar, de honrar a própria vida, de ser fiel a si mesmo, de viver como quem merece estar em paz, mesmo sem plateia. Sem par, sem validação. Marco Aurélio dizia: a vida de cada homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E seus pensamentos mudaram. Você deixou de perguntar: por que ela me deixou? E começou a se perguntar: quem eu sou agora? E a resposta é simples e poderosa. Você é o que ficou de pé. Você é quem não se abandonou. Você é o resultado de tudo que suportou e transformou. Você não é mais aquela pessoa que implorava por respostas. Você agora vive as perguntas. Com paciência, com força, com presença. E se algum dia o amor bater a porta de novo, você saberá. Eu escolho. Não por carência, mas por abundância. Porque não há mais buraco a ser preenchido. Só vida a ser compartilhada. Hoje você caminha leve. Não por ter esquecido tudo, mas por ter parado de carregar o que não era mais seu. Você entendeu que o passado é um lugar para visitar, nunca para morar. E por isso, ao olhar para trás, você sorri. Aquela história não te quebrou. Te construiu. Te deixou marcas, sim. Mas agora são medalhas. Provas de que você passou pelo inferno e voltou mais humano. Agora, a voz de Sêneca ecoa como sussurro de sabedoria. A maior vitória é dominar a si mesmo. E você venceu. Na quietude da sua nova rotina, tudo se acalma. Você acorda sem esperar mensagens. Você anda pelas ruas sem procurar rostos. Você olha para dentro e encontra paz. E pela primeira vez em muito tempo, você entende que esse silêncio não é solidão, é liberdade. Você voltou para casa. E essa casa sempre foi você.